Hoje queremos entrar um pouco mais perto dos assuntos a respeito dos dons espirituais. E eu acho que você vai curtir muito. E nós vamos olhar Atos, capítulo 19. Vamos lá. Atos, capítulo 19, diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam nas províncias da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Atos capítulo 19, você lembra que o dia de Pentecostes está lá em Atos capítulo 2. Então você tem de Atos 2 até 19, ou seja, uma série de acontecimentos, né? Teve a conversão de Saulo e tudo. Nós estamos em Atos 19. Tempo já se passou, viagens missionárias começaram e o apóstolo Paulo estava em Corinto e, atravessando as regiões, chegou a Éfeso. Muito bem. Quando ele chega ali, tudo isso que eu li acontece. Agora eu quero pegar os princípios. Entenda uma coisa. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, você precisa ficar firmado e descobrir princípios fundamentais bíblico-teológicos. O que são princípios? São aquilo que é ensinamento e pode ser repetido, pode acontecer sempre. São princípios. Então, se eu digo Paulo viajou de Corinto para Éfeso, ele viajou de Corinto para Éfeso. O que isso significa para mim, a não ser um fato histórico? Mas quando eu digo Paulo, então, encontra um grupo de discípulos. Espera um pouco, eu estou começando a conectar princípios. Discípulos de João Batista, discípulos de Jesus Cristo, batismo, derramar do Espírito Santo. Então, são princípios espirituais. Muito bem. Por causa disso, eu vou olhar o texto novamente com você, agora com mais vagar. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos. Esses discípulos, obviamente, se revelaram como discípulos ou manifestaram que eram discípulos, e aí Paulo fez uma pergunta crucial, extremamente importante. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Isso mostra uma coisa, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, algo acontece. E esse algo que acontece declara para a pessoa que ela recebeu o Espírito Santo. Está entendendo? O que está acontecendo na nossa cabeça de homens e mulheres modernos, né? O que acontece é o seguinte, a gente diz assim, eu vou à igreja, aí um dia eu entreguei a minha vida a Cristo, o pastor fez um apelo,
oraram por mim e pronto, e agora eu estou seguindo a igreja. Na verdade, o Espírito Santo, quando ele não vem sobre nós, nós não somos do Senhor. A gente vê isso em Romanos, capítulo 8. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, ter o Espírito Santo não é uma questão de teologia pentecostal. É a teologia cristã, bíblica, receber o Espírito Santo. Agora, se eu perguntar hoje para um cristão, eu vou a um templo e estou lá no meio do culto, eu converso com uma pessoa e digo, e aí, você recebeu o Espírito Santo quando você creu? O que você acha que as pessoas vão dizer? A pessoa vai dizer, não sei se eu recebi, eu acho que sim. Eu entreguei minha vida para Cristo, né? Eu acho que sim. Não é assim que a gente fala? A maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que isso significa. Então, a pergunta é, como que Paulo faz uma pergunta como essa? É porque Paulo estava esperando uma resposta que declarasse que algo aconteceu, algo visível, algo tangível aconteceu com os discípulos, para eles se lembrarem e identificarem. Sim, recebemos o Espírito Santo quando cremos. Só que a resposta deles foi, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, pera um pouquinho. Vocês são discípulos de Jesus? Vocês são cristãos? Quem são vocês? Né? Paulo perguntou, então, em que batismo? Que batismo que vocês receberam? E eles disseram, o batismo de João. Bom, João quem era? João Batista. Quando você olha na Bíblia sobre João Batista, quando ele chega, o ministério de João Batista foi um ministério em busca de vidas que se arrependessem. E ele dizia, olha, arrependam-se. O reino de Deus está próximo, arrependam-se, arrependam-se. Então a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. Você vê que ele foi batizando as pessoas ali no rio e aquelas pessoas eram batizadas para dizer, eu estou arrependido dos meus pecados, eu não quero mais uma vida errada, eu não quero mais militar em erro, quer dizer, ficar vivendo em erro, executando coisas ruins. Eu quero viver uma nova história. Ora, para eu poder viver uma nova história, eu preciso me arrepender. E o arrependimento é a constatação do erro, o pedido de perdão e a mudança de vida. Então, quando Paulo pergunta em que batismo vocês foram batizados, ou que batismo que vocês receberam, eles responderam o batismo de João. Imediatamente, Paulo dizia, não, eu sei do batismo de João, ele foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. E quem é que foi esse? Jesus. Porque quando Jesus inicia o seu ministério, João Batista o batiza. Só que quando ele vai para ser batizado por João Batista, João pergunta, escuta, mas eu tinha que ser batizado pelo Senhor e não o Senhor ser batizado por mim? E Jesus diz, deixe que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus não estava ali se arrependendo de pecados, Jesus estava ali procedendo algo que deveria ser um modelo para qualquer pessoa, né, cristã, uma pessoa que fosse seguir a Jesus. Olha, você precisa passar pelo batismo. O batismo é extremamente importante e necessário. É um princípio de Deus. Agora, esse pessoal lá em Éfeso não tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles foram batizados no batismo de João. Então, eles não sabiam sobre o Espírito Santo, não sabiam, era o começo da igreja, né? E aí, então, Paulo disse, olha, melhor, ele não disse, depois que ele explicou isso tudo, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Muito bem, aqui tem uma confusão que algumas igrejas fazem. Quando você vai lá em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, você lê que Jesus disse, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, o Senhor Jesus ensinou a fórmula batismal. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui no texto diz, e ele então, quando ouviu isso, né, quando o apóstolo Paulo ouviu sobre aquele batismo de João, dos Efésios, diz assim, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que Paulo não tenha orado e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque era a fórmula batismal dada por Cristo. Quem é que vai quebrar essa fórmula? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por que identifica aqui apenas o nome de Jesus? Foram batizados em nome de Jesus? Porque aqueles discípulos eram discípulos de João. Então agora eles estavam entendendo que eles precisavam era de Jesus, porque Jesus é que viria depois de João, e Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Ora, é óbvio então que eles seriam batizados em nome do Senhor Jesus nesse sentido. Não que agora tenha que mudar a fórmula batismal. Tem igreja que fez briga por causa disso e não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora só batiza em nome de Jesus, por causa de um versículo como esse. É uma falta de compreensão do todo. Tá certo? Então, não vamos entrar nisso, não interessa. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Outra coisa, quando o apóstolo Paulo fala com eles, olha, João batizou o batismo de arrependimento, porque ele estava anunciando aquele que haveria de vir, o texto aqui, o texto bíblico, é uma frase. Eu não acredito que Paulo tenha falado só essa frase. Eu creio que Paulo ensinou para os discípulos a respeito do Senhor Jesus. Falou quem foi Jesus, o que Jesus fez, como ele veio ao mundo, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, não é? Como ele subiu aos céus, o batismo que foi derramado, o batismo do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. Certamente ele explicou àqueles discípulos, né, os princípios fundamentais. Era o início da igreja. Então, não se prendam numa frasezinha e dizendo, agora o batismo tem que ser em nome de Jesus, não pode ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é essa a ideia. Tá certo? A ideia é que aqueles discípulos eram discípulos de João, não eram discípulos de Jesus, eram discípulos de João, e eles precisavam se converter a Cristo. Então, uma vez que eles se convertem a Cristo, eles são batizados em nome de Jesus, mas é óbvio que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, até porque essa é a fórmula batismal ensinada por Jesus. Quando, então, eles são batizados em nome do Senhor Jesus, diz o texto, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, algo visível, tangível acontece naquele dia, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos. Essa era a visão que o apóstolo Paulo tinha. Então, por isso que Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Não, o que é isso? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que não funciona? Quem é o Espírito Santo? Como é que é? Obviamente, o apóstolo Paulo explicou. E depois orou por eles. E quando orou por eles, eles falaram em línguas e profetizaram. Então, veja a conexão. Os dons espirituais, por que chamam dons espirituais? Porque são dádivas. Dom, dádiva. A dádiva espiritual, ela é dada pelo Espírito Santo. Né? Agora, você tem que pensar que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos. Né? Então, para isso, eu preciso explicar algumas coisas para você. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, a ir até lá, né? No texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Eu estou vindo aqui, acessando no meu computador, 1 Coríntios, capítulo 12. Está aqui, muito bem. Então, olha só o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto. Né? Ele diz assim, presta atenção nisso, é muito importante. Isso tudo aqui, olha, está indo para a internet, está indo para quem quiser ouvir, mas também isso é propriedade da igreja Trinity, tá? A nossa igreja, a igreja da qual eu sou pastor. É um
de doutrina da Igreja Trinity. Então vamos lá. Irmãos, capítulo 12, 1 Coríntios. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Né? Ou seja, em outra tradução diz Jesus é anátema, né? Anátema, amaldiçoado, maldição. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, Paulo está explicando que para que alguém confesse seguir a Cristo, para que alguém confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é necessário que o Espírito Santo esteja ali. É o Espírito Santo quem promove essa confissão. Por isso que Jesus ensinou que o Espírito Santo haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence do erro. É o Espírito Santo quem nos leva ao conhecimento de Deus. É o Espírito Santo, olhando 1 Coríntios 2, é o Espírito Santo quem me fala quem Deus é. É o Espírito de Deus que fala do Deus Todo-Poderoso, porque é o Espírito de Deus, é um Deus só. Então ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Não sei se você percebeu que a Trindade está aqui revelada, né? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, é Deus quem efetua em nós todas as coisas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos nunca dissociar o ministério de Deus, é um Deus só. Tem gente que acha que o Espírito Santo é um Deus, Jesus é outro Deus e Deus Pai é outro Deus. Isso é politeísmo, está errado. É um Deus só, que se manifesta em três pessoas. Essa manifestação ela não é material. A não ser quando Jesus Cristo veio ao mundo e se encarnou. Ele era matéria, ele era corpo, ele era gente. Mas fora isso, né, depois que Jesus subiu ao céu, o nosso relacionamento com o Pai é o relacionamento com o Espírito de Deus. É o relacionamento com Jesus, é o mesmo Deus. O que eu quero mostrar é que na dinâmica dos dons espirituais eu tenho a Trindade trabalhando. Por quê? Porque quando ele diz o Espírito é o mesmo, porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ele está falando do Espírito Santo. Quando ele diz há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, ele está dizendo que o ministério, a palavra ministério aqui, é a expressão desses dons. Então, qual que é a ordem das coisas? A ordem é Deus ministra dons, dá dons aos homens, às mulheres, Deus dá dons, os dons se manifestam na terra através de ministérios, são vistos pelas pessoas e validados como sendo reais, por causa dos frutos. Essa é a ordem. Tá? Então você, que é de uma outra igreja, que está me assistindo aqui, entenda uma coisa, ministério na igreja não é departamento. Ainda que algumas igrejas chamem de departamento. Não é departamento. Ministério é a realização de um dom espiritual. Eu não vou iniciar um ministério sem ter gente que tenha dom espiritual para estar ali envolvido naquele ministério. Então, os tipos de dons são diferentes, os ministérios são diferentes, mas é Deus quem atua tudo em todos. Por que você viu a Trindade aqui, pastor? Porque quando fala Senhor, ele está usando a palavra Kyrios. Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor. Jesus é identificado como o Kyrios. Tá certo? Então, por isso que aqui nós temos o Espírito, nós temos o Senhor e nós temos Deus. Nós temos a Trindade trabalhando, né?
E aí ele vai falar dos dons espirituais e nós vamos ver isso daí em outras mensagens. Voltamos para Atos 19. Atos 19. Então, quando o apóstolo Paulo ora por aqueles efésios, ele impõe as mãos sobre aqueles efésios, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Nesse momento, há uma manifestação do Espírito Santo. Você viu isso em 1 Coríntios 12. São diferentes tipos de dons manifestados pelo Espírito Santo. Então, quem é que promove a língua, a profecia, o dom de consolador, o dom de exortação, o dom de ensino, o dom de pastor, o dom de evangelista? Quem é que promove dons de curar e assim por diante? O Espírito Santo. Por isso que a igreja não pode dissociar-se da obra do Espírito Santo. Tem igreja que pensa que a obra do Espírito Santo é converter pessoas e acabou. Está errado? Por que está errado, pastor? Porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina para a gente que o Espírito Santo é quem manifesta esses dons na igreja, com um objetivo claro: a edificação do corpo. A edificação do corpo. Quer ver? Em 1 Coríntios 12, aquele texto que a gente leu, diz assim no versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, na nova versão internacional. Na versão revista e atualizada, visando um proveito. Tem um proveito, né? O objetivo, a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Na verdade, é assim que é a outra tradução. Eu estou aqui usando a minha memória. Voltando então para Atos capítulo 19, o fim proveitoso. Onde é que está o fim proveitoso de falar em línguas e profetizar? É isso que você está procurando, né? Você está querendo saber para quê, né? Qual é o fim proveitoso? Qual é o bem comum que está produzindo isso? Olha o que diz verso de número 8 de Atos 19. Acompanhando comigo? Presta atenção. Atos 19, verso 8. Paulo entrou na sinagoga, acabado de orar pelos discípulos ali. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Percebeu o fim proveitoso? Os dons espirituais, eles não subsistem em si mesmos. Eles não existem em si mesmos. E eles não podem ser utilizados de forma, vamos dizer, a promover o ser humano. Não é o ser humano que é promovido, é a glória de Deus que é promovida. É o ensino bíblico que é promovido. É a evangelização que é promovida. Então, o fato daqueles homens orarem, Paulo orar por eles, eles falarem em línguas e profetizarem, gerou uma oportunidade incrível que abriu certamente ali naquela cidade para que o apóstolo Paulo entrasse na sinagoga e começasse a ensinar. E por 3 meses ele ensinou acerca do reino de Deus. Então, olha, não existe dom espiritual em si mesmo. Não existe dom espiritual para a glória humana. Não existe dom espiritual fora de um contexto da glória de Deus, da pregação do evangelho, do ensino bíblico e da revelação do reino de Deus. Estão entendendo isso ou não? Aí você começa a ficar mais esperto com estas pessoas que acham que podem manipular as coisas de Deus. Porque quem manifesta o dom é o Espírito Santo. Não quero entrar aqui em muitos detalhezinhos do que está acontecendo no nosso mundo aí, mas eu acho que você é inteligente o suficiente para perceber o que eu estou falando. E aí o que acontece é o seguinte, olha só que interessante. Então,
Quando Paulo começa esse ministério de revelação acerca do reino de Deus, ou seja, pregando acerca do reino de Deus, verso 9 diz: mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer. Obviamente, ele está numa sinagoga, ele está falando dos judeus que estão em Éfeso. Éfeso é completamente sob o Império Romano, né? Com uma helenização muito forte. Hoje a cidade fica na Turquia. Eu estive ali eles chamam de Éfeso, ali nas ruínas de Éfeso. E uma coisa interessante que acontece aqui é que alguns se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Quem é o caminho? A verdade e a vida. Jesus. Era uma outra maneira de falar, né? Porque o texto bíblico diz, lá em Atos capítulo 11, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos lá em Antioquia. Então, em Éfeso, eles falavam, é o pessoal do caminho, é o pessoal do caminho, é o pessoal do caminho, que é realmente o cristão, né? O caminho é Jesus Cristo. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso eu acho lindo. O apóstolo Paulo, olha aqui para mim, o apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, qualquer outro pregador do evangelho, chegando nos nossos tempos aqui, eu, você, não convencemos as pessoas com o nosso argumento. Não é o quão inteligente eu sou, quão culto eu sou, que isso vai influenciar você para que você se entregue a Cristo e siga Jesus. Se o seu coração está endurecido, eu não posso fazer nada. É isso que Paulo fez. Ele está na sinagoga, ensinando. Algumas pessoas saem de lá dizendo, não é verdade, não sei o quê. Começaram a falar mal do Cristo, falar mal do caminho. O que Paulo fez? Sai da sinagoga e vai num lugar que é aberto para ele. Ninguém está oferecendo briga, ninguém está querendo mandar em ninguém. A cristianização, vamos chamar assim, não é por espada, né? Aquilo que aconteceu na Idade Média, das cruzadas, né? Quando os papas mandavam aqueles soldados, os templários, etc., para irem para Jerusalém, para reconquistar, para entrar nas cidades, etc. Os caras iam com espada, com lança. Esquece isso. Isso daí é um absurdo que aconteceu. O cristianismo é uma mensagem de amor. Você quer? Vamos conversar. Você não quer? Um grande abraço. Vamos para onde as pessoas queiram. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Então ele vai para a escola de Tirano, nome de uma pessoa, a escola de Tirano, e por 2 anos ele ensina ali, diariamente. 2 anos Paulo ensinando. Imagina que coisa linda. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Você percebeu? 12 homens estão ali, Paulo chega e diz, vocês são discípulos? Somos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo? Não, quem que é o Espírito Santo? Paulo prega para eles, os batiza, né? Em nome do Senhor Jesus, batiza, ou seja, para que eles se tornem cristãos, ora por eles, o Espírito Santo vem sobre eles, os dons espirituais se manifestam, nesse caso, línguas de profecia. Isso abre uma porta dentro da sinagoga. Paulo fica 3 meses ensinando na sinagoga, até o momento em que se fecha aquela porta. Ele vai para a escola de Tirano, fica 2 anos ensinando diariamente. Todas as pessoas ali ouvem do Evangelho, ouvem a palavra do Senhor. Então você percebe o fim proveitoso dos dons espirituais. Vamos orar? Que a tua graça, Senhor, e o teu poder se manifestem em nossos corações para entendermos as Escrituras e vivermos em função dos teus princípios eternos. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.